Né, pessoal, mais uma resolução. Um planetário móvel foi encomendado por uma escola para o ensino de astronomia. O formato desse planetário é o de uma calota, referente a uma esfera de raio 5 metros, conforme figura a seguir. O círculo da base da calota tem 8 metros de diâmetro. Considere as seguintes afirmações. A distância entre o ponto mais alto e a base do planetário é de 2 metros. Considerando π igual a 3,14, a área de superfície da calota sem a base, a que fica no solo, é menor que 200 metros quadrados. E se o planetário fosse construído com um raio da base igual a 3 metros, uma pessoa de 1,60 m conseguiria ficar em pé no centro da base do planetário. Ok? Bom, então aí fala sobre calota esférica, né? E o que é uma calota esférica, assim, rapidamente definindo através de uma ideia bem informal. A calota esférica é o sólido obtido quando eu pego uma esférica e a secciono, né? Eu corto através de um plano, né? Através de um plano, então eu fatio essa esfera e aí aquela peça de tampa, né? É uma calota esférica. Eu preparei aqui num outro slide com duas figuras para retratar bem isso, né? Inclusive já com os elementos da calota esférica, né? Raio da base da calota, raio da esfera, enfim, para que a gente possa analisar melhor esse exercício. Então eu vou acrescentar aí duas figuras que já fazem parte da resolução. Então tá aí. Aí a primeira figura que eu tenho a ideia, né, do que seja a calota esférica. Então a calota esférica, ó, é esse sólido aqui, que surge do que? Surge da esfera sendo cortada, ó, seccionada por um plano. E aí então a tampa, né, essa parte saliente aí verde é a calota esférica, ok? Bom, e aí dentro dessa ideia de calota esférica eu tenho aqui alguns elementos. Então a calota esférica é representada por essa parte aqui mais clara. Tem aí o H. Deixa eu colocar aqui nessa parte aqui, ó. O H é a altura da calota esférica. É a altura da calota, que na verdade é a distância do topo da esfera, né, até o centro da base circular dessa calota. Outro elemento, eu tenho o Rzinho, que muitos materiais trazem como sendo o A, né, muitos trazem letra A, eu vou usar Rzinho. Esse Rzinho é o raio da superfície circular na base da calota. Então o raio da base da calota. E o R maiúsculo, Rzão, é o raio da esfera original, a partir da qual, né, foi feita essa seção e elaborou-se, portanto, aí a calota esférica. Ok? Então são esses três elementos aí. Ok, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o raio do papel. Ok. Primeira afirmativa diz assim: a distância entre o ponto mais alto e a base do planetário é de 2 metros. Ou seja, o que está falando aí, né, é o Hzinho. Então, essa distância é o próprio Hzinho. É isso que ele quer descobrir. Está dizendo que isso aqui vale 2. Ok? Então, como que eu posso perceber isso? Bom, ele me diz que o raio da esfera é 5 metros. Então, isso aqui, ó, é 5 metros. Raio da esfera, 5 metros. E diz que o diâmetro da base da calota tem 8 metros. Então, significa que tudo isso, desse ponto, deixa eu colocar aqui de cor, ó, desse ponto até esse ponto aqui, isso mede 8 metros. Portanto, significa que
o raio aqui, ó, é metade, raio igual a 4 metros. Aí eu presencio aí um triângulo retângulo, né? Aqui, deixa eu marcar para ti aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, eu vou aí aplicar, logicamente, o teorema de Pitágoras. E aí eu tenho, então, que hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Cateto 1 ao quadrado, cateto 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa é os 5 metros, né? Aqui está definido o ângulo reto. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado igual a um cateto 4, conhecido, 4 ao quadrado, mais o outro cateto que eu não sei, que eu vou chamar isso aqui, ó, de Dzinho. Distância entre o centro da esfera e o plano de corte, né? O plano de seção, que seria aqui nessa figura, ó. O Dzinho seria isso, ó. Desde o centro da esfera até a linha de corte, ok? Então aqui mais Dzinho ao quadrado, 5 ao quadrado 25, já trago para cá na falsa passagem o 4 ao quadrado 16, menos 16, igual a Dzinho ao quadrado, e aí o D ao quadrado igual a 9, e o D igual a 3. Aí tem que cuidar, né? O que eu encontrei aqui é a parte de baixo, é esse cateto aqui, ó, que vale 3. Então, isso aqui vale 3. Aí pensa, se o raio da esfera é 5, significa que essa distância toda aqui, ó, desde o centro da esfera. Então, aqui, ó, desde o centro da esfera até o topo lá, isso mede 5. Então, sendo que esse Dzinho aqui mediu 3, logo esse Hzinho tem que ser igual a 2. Então, se o D é igual a 3, eu tenho que H é igual a 2 metros. E é o que ele está dizendo, né? A distância do ponto mais alto até a base do planetário é 2 metros, portanto a primeira alternativa, a primeira afirmativa aí, ela é verdadeira, ok? E aí nós vamos para a segunda. Então aqui eu usei para a primeira, vamos para a segunda afirmativa. A segunda afirmativa diz que, considerando π igual a 3,14, pergunta a área da superfície, né? Ele diz que a área da superfície é menor que 200 metros ao quadrado. Bom, a superfície da calota, é definida através da expressão 2, que multiplica o π, que multiplica o raio da esfera, né? Esse R aqui é o Rzão, o raio da esfera, e vezes a altura da calota. Então eu tenho que a superfície da calota esférica é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio da esfera que ele deu, é 5, e vezes a altura que eu acabei de calcular, que é 2. Então essa superfície da calota esférica é igual a 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20. 20 vezes 3,14, e aí eu estou obtendo superfície da calota igual a 6,28. Eu tenho aí 62,8. 62,8 metros quadrados.
E aí ele diz, né, considerando 3,14 como π, a superfície esférica é menor que 200 metros quadrados e realmente é menor. Portanto, essa segunda também é verdadeira. E aí ele pede ainda uma terceira afirmativa, perguntando o seguinte: se o planetário fosse construído com um raio da base igual a 3, uma pessoa de 1,60 m conseguiria ficar de pé no centro do planetário. Vamos ver isso, ó. Aí eu vou refazer o desenho, tá? O desenho já está bastante poluído, então vou reconstruir aqui a calota com agora um raio da base igual a 3 metros. Então ela vai ficar mais curta, né? Vai ficar com menos altura. Se o raio diminui, a altura também diminui. Poderia até pensar em semelhança de triângulos, né? Na realidade existe semelhança de triângulos aí. Então vou pensar assim, ó. Ó, a calota tem então uma coisa assim. Vou seguir aqui, ó. Deixa eu fazer a esfera completa, acho que vai ficar melhor. Aqui eu estou fazendo a esfera inteira. E aqui eu vou colocar então a calota. E aí diz que essa calota tem raio igual a 3. Deixa eu pensar aqui então. Aqui o raio, em vez de 4, como na afirmação anterior, aqui tem raio igual a 3. Ok. Bom, aí lembra, né, que o raio é igual a 3, mas o raio da esfera em si, aqui, ó, mede 5. Então aqui mais uma vez eu tenho um triângulo retângulo. De novo vou calcular o Dzinho aqui, fazer então o cálculo aqui. Então isso aqui é desenho da afirmação 3, que eu vou continuar aqui embaixo. Então eu tenho que 5 ao quadrado, né, hipotenusa ao quadrado, igual 1 cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o outro cateto, Dzinho ao quadrado. 25, 3 ao quadrado, 9, já trago para cá na falsa passagem, menos 9, igual Dzinho ao quadrado, 25 menos 9, 16, D ao quadrado igual a 16, e o Dzinho então está dando 4. Então isso aqui, ó, esse segmento aqui, esse cateto mediu 4. Como o raio da esfera é igual a 5, então esse segmento todo aqui é 5. Então se até aqui já tem 4, então para cima está faltando quanto para completar esse 5? Está faltando aqui 1. Então essa nova altura aqui, ó, é igual a 1. Então se a altura é igual a 1, a altura da calota esférica, e a pessoa tem 1,60 m, então o que acontece? Acontece que a pessoa, né, não vai conseguir ficar de pé aí dentro dessa calota esférica, dentro desse planetário, já que a altura ficará igual a 1 metro. Ok? Portanto, essa aqui é uma afirmação falsa. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.